Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Facioli Consultoria. Hoje estou aqui mais uma vez com meu grande companheiro Dimas. Tudo em ordem, Dimas? Tudo bem? Tudo bem, Danilo. Daqui a pouco a gente vai tentar lançar uma dupla sertaneja aqui, Danilo e Dimas, né? Vamos sim. Só não conta comigo para cantar, porque eu acho que eu sou um desastre para cantar. Acho que nós dois tocamos violão, então. Boa. A gente, quem sabe, convida o nosso convidado aqui para cantar. A voz boa ele tem, aparentemente, Dimas. Sim. Hoje nós estamos aqui com, além de convidar também mais um amigo nosso, né, Dimas? De longa data. De longa data. Hoje nós estamos aqui com o senhor Nelson Nascimento Castro. Ele é fundador da Core Alimentos. A Core foi fundada em 1969, tá certo essa data, senhor Nelson? Correto, faz tempo, hein? 1969, para quem eventualmente é de fora de Ribeirão Preto, fala, mas quem que é a Core, né? Não conheço muito, você pode não conhecer por esse nome, mas você conhece por outros nomes. Entre o portfólio de produtos que a Core tem, a gente tem a Bala, a Esquis, a Chita, a Zedinha, a Lilith, e também a marca Hipopó, que por sinal foi inspiradora de um livro que o senhor Nelson escreveu, que chama O Voo do Hipopótamo, né, senhor Nelson? Aliás, participou da vida de muita gente, né? Eu tenho certeza que tem muitos ouvintes aí que têm histórias para contar, tanto de esquis como de Hipopó. Tenho confiança nisso. Tem até antes da gente começar esse podcast, que o pessoal daqui do estúdio estava comentando, falou, mas eu conheço essa marca aí, viu? Conheço uma história dela, porque foi case, né? O senhor vai contar isso aí para nós. E eu também estava lendo algumas notícias a respeito do senhor, depois o senhor pode contar um pouquinho para a gente, que o senhor lançou um projeto que chama Eu Aprendi, no qual o senhor faz uma série de vídeos, né, a respeito da sua trajetória como empreendedor e tudo mais. A gente vai ter bastante tempo para poder conversar sobre isso. Senhor Nelson, muito obrigado por o senhor estar presente aqui para transmitir um pouco da grande vivência e aprendizado do senhor como empreendedor aqui de Ribeirão Preto. É uma honra estar aqui, tá? E vou ficar muito feliz se de alguma forma, mesmo que seja de uma forma pequena, mas eu possa contribuir com alguém que esteja ouvindo uma das ideias, com uma das experiências. Afinal de contas, depois de tudo que nós passamos, eu não tenho o direito de guardar essa experiência para mim, né? É muito, muito importante compartilhar. Nelson, muito obrigado por você estar aqui com a gente, né? Eu já até estava falando um pouquinho antes da gente começar aqui que o nosso podcast é uma criança ainda, né? Nós temos pouquíssimos episódios, mas a gente tem trazido sempre amigos aqui, coincidentemente amigos, e são clientes ou foram clientes da Facioli, mas o Nelson é um amigo de longa data. Nós fundamos juntos o Facioli Lounge, que é uma confraria aí de pessoas, né, na verdade. A gente fala de empresários, de profissionais. Falam que é uma máfia, viu? Provavelmente o nosso script para entrada lá é rigorosíssimo, né? Mas enfim. O Nelson também joga tênis, né? Até hoje joga tênis lá. Eu é que abandonei ele um pouquinho. Nós já fizemos dupla lá, estamos invictos, né? Nunca ganhamos, enfim. Mas ele também investiu, né? Nessa, enfim, nesse esporte, né? Um esporte da família que ele fala. Sempre gosta de lembrar disso da gente. E como eu conheço o Nelson, e nem estou chamando ele de seu Nelson aqui, o Nelson de longa data, né? Acabei ficando mais íntimo aqui. Já ouvi ele contar bastante a história da Core, mas cada vez que eu ouço, ele traz sempre uma novidade, algo que eu não ouvi ainda, ou, enfim, algo interessante do ponto de vista de reflexão, de análise. E, obviamente, que a gente convidou ele aqui hoje para ele contar um pouco dessa história, né? E, de novo, é um pouco, porque a história é longa, né? Então, Nelson, eu gostaria que você começasse contando um pouquinho da história toda da Core, desde lá da padaria e até os dias atuais, né? Quais os percalços, quais os sucessos, o que te deu inspiração, né, para construir essa empresa e manter ela até hoje. Bacana, Dimas, vamos lá, né? Obviamente eu tenho uma história e eu não chamo ela de história, tá? Na verdade, o que eu vou tentar compartilhar com vocês é mais um case de administração, de uma história propriamente dita, mas é um case de 55 anos, né? E para situar o pessoal, né, eu queria me apresentar um pouquinho melhor, né? Eu sou casado, tive 4 filhos, infelizmente perdi minha filha mais velha por um câncer muito agressivo, tenho 3 filhos, tenho 7 netos, que eu costumo dizer que são a alegria da família. Eu sou workaholic até hoje, mas não sou sedentário.
Graças a Deus, pratico esporte, faço natação, faço minha musculação, cuido muito da minha alimentação e posso dizer, graças a Deus, que eu tenho uma boa saúde. Gosto de pescar e, na verdade, eu brinco com o pessoal lá da rede de tênis que a minha profissão devia ser jogador de baralho, porque eu sou bom mesmo é de truco. Viu? Mas o meu hobby preferido é leitura. Obviamente, eu não troco um livro por uma telinha de televisão, exceto quando o Corinthians está jogando, aí a gente é obrigado a sofrer mais um pouco. O Vitão daqui é São Paulino. Ainda bem que eu não apostei nada com ele. Mas, na verdade, né, o que eu estou chamando de um case, né, um case muito interessante, eu diria que ela tem 2 ou 3 partes. Né? A primeira parte, uma parte de muito sucesso, né? Eu tenho orgulho de contar, porque eu acho que é muito inovador. Né? Há 55 anos atrás, nós começamos com uma panificadora, chamava-se Panificadora Bengala. E é estranho, né? Eu comecei com uma padaria sem forno. Aí o pessoal falava assim, não, o senhor é maluco, o senhor vendia pão virtual. Mas é mais ou menos por aí, e aí é o primeiro recado, principalmente para os empreendedores que estão nos ouvindo. Tá? Todo empreendedor que tem um sonho, que sonha em montar um negócio, ele começa a prospectar, pesquisar, e a primeira barreira que normalmente ele enfrenta é a falta de dinheiro. E aí é aquela pergunta, se eu tivesse mais um pouco de dinheiro, se eu tivesse 100 mil, se eu tivesse 1 milhão. E às vezes sonhos maravilhosos se perdem pela danada da falta do dinheiro. E comigo, graças a Deus, foi diferente. Eu trabalhei numa grande loja de varejo de eletroeletrônicos, a maioria, os mais velhos, principalmente, deve ter ouvido falar, que eram lojas Arapuã, que na época era a maior rede de varejo brasileira. Era da minha cidade natal, cidade de Lins, aí interior de São Paulo, e por razões administrativas eles mudaram a sede para São Paulo. E São Paulo, capital, não era a minha opção de vida. Eu acho que eu já tinha na minha veia um pouquinho de empreendedorismo e eu falei, não, vou montar meu próprio negócio. Aí, por coincidência, pensando, prospectando, me veio à mente que há 10 anos antes, quando eu era criança, tinha meus 10, 12 anos, a 50 metros da casa dos meus pais tinha uma panificadora, tinha uma padaria que se chamava Padaria Esmeralda, e a padaria era um sucesso. E eu desconheço as razões, mas a padaria fechou as portas. E no bairro que eu morava não abriu outra. Eu falei, puxa vida, se há 10 anos atrás era um bom negócio, por que não? Aí fui, pesquisei, prospectei o negócio de padaria e concluí que, embora fosse uma atividade de muito trabalho, porque vocês sabem, né, padaria não fecha, né? É de segunda a domingo, né? Não tem Natal, não tem Ano Novo. Realmente. Precisava de um workaholic lá, né? Precisava do workaholic. Mas o trabalho nunca me assustou e eu falei, eu vou, e negociei a padaria direitinho. E quando eu vou ver, no prédio da padaria, antigamente, diferente dos dias de hoje, tinha um forno de alvenaria que tinha sido demolido. Eu tinha uma padaria e não tinha um forno. E também não tinha dinheiro para comprar o forno. E nem crédito. Era uma maneira de desistir do sonho. Eu falei, não, vamos procurar. E há 55 anos atrás, uma palavra que está na moda hoje, né, que é terceirização, né? Vamos terceirizar, né? Eu terceirizo minha produção em outra cidade, com outro país, terceirizo na China, direitinho. Mas na época isso praticamente não existia. Eu falei, eu vou procurar um concorrente e pedir para ele me fabricar pão até eu ganhar dinheiro suficiente para ter meu forno. Quando eu fiz essa proposta para o meu concorrente, ele falou, você está ficando maluco, você quer que eu venda pão para você ser meu concorrente? Eu falei, eu não vou ser seu concorrente. Nós estamos em bairros completamente diferentes da cidade. O que eu posso te garantir é que eu não vou ser seu cliente sempre. Você vai me fornecer um tempo e eu já estou sendo honesto. A hora que eu conseguir ganhar dinheiro. E era uma maneira, inclusive, de verificar se todas as premissas que eu havia estabelecido para a padaria se confirmavam na prática. E, felizmente, se confirmaram. 6 meses depois, eu ganhei dinheiro suficiente e montei meu forno. E aí eu tive uma padaria com forno real, forno quentinho, saindo o tempo todo. E o seu concorrente não te esfolou o preço lá no começo, não?
Não, ele foi muito compreensível, ele entendeu o Bom, problema, né? E ok. a minha grande preocupação é que ele me desse um pão de qualidade, né? Tá. O mais importante do que o preço é Aham. que eu sempre tive uma obsessão muito grande por qualidade e eu não poderia abrir a minha padaria, mesmo comprando pão do concorrente, um pão de segunda qualidade. Tanto é que eu procurei Uhum. o melhor concorrente da cidade, aquele que tinha a melhor qualidade. Tá. Ele foi muito correto comigo. Uhum. Isso eu devo muito a ele. O primeiro passo da padaria foi com ele. Que bom. E depois? Mas tem mais história. Tem. Tem uma história que não é uma história, é um fato, né? Eu costumo dizer, e isso não vale para a minha padaria, né? Vale para todos os negócios, eu tenho certeza que vale para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu acho que tem uma característica do ser humano que ela precisa ser muito explorada. E às vezes ela é esquecida, que é a criatividade. E às vezes as pessoas falam, eu não sou criativo. Né? E a experiência me mostra que todos nós somos criativos. E às vezes o que inibe a criatividade é o medo de errar, o medo de ser criticado, o medo trava as pessoas. E isso é muito ruim. Então, dos dois lados da história, né? Se você é um funcionário, seja criativo no seu trabalho. Se você é um empregador, quebre as barreiras do medo. Mas eu vou falar dessa história de criatividade, eu tenho algumas para citar para vocês, que eu acho que são extraordinárias. Naquela época, diferente dos dias de hoje, que você passa no posto de gasolina e tem uma loja de conveniência e você compra pão quentinho a qualquer hora, porque a maneira de se fabricar o pão mudou muito. Uhum. Naquela época, não. Você tinha pão quente na padaria, basicamente em 2 horários. Ou às 5, 6 horas da manhã, que era a primeira parte, onde os adultos iam para a padaria, e normalmente entre 2 e 3 horas da tarde, onde as crianças iam comprar o pão do lanche. Só que criança é um bichinho extraordinário, né? Criança é irrequieta. Ela não gosta de esperar. E ela chegava na padaria às 2 horas e o pão quente ainda não tinha saído. E ela ficava lá meia hora, 40 minutos esperando, e ela fica irritada. Uhum. Ou então ela chegava às 3 horas e o pão já não estava mais quentinho, porque já tinha saído às 2. Porque naquela época nós não tínhamos um controle de processo que me garantia que o pão saísse no mesmo horário. Aí, o que fazer? Aí veio uma ideia brilhante, acho que foi uma das ideias mais criativas que nós tivemos, né? Eu botei uma sirene super barulhenta que acordava o bairro inteirinho. A hora que o pão quente saía, eu tocava a sirene e eu tenho fotos na padaria para vocês verificarem o formigueiro de crianças que corriam na padaria para buscar pão quentinho. Quanto custou a ideia? Não precisava de mídia, não precisava de televisão, não precisava de rádio, não precisava de nada, né? Um aparelhinho numa sirene, o suficiente para fazer uma comunicação vital e eficiente. Então, vê que a criatividade muda as coisas, né? E sem nem dizer na primeira vez para que era aquela sirene. Né? Depois as pessoas foram se acostumando. Eu vou dar essa ideia aqui para uma padaria aqui. Eu fui contar uma história rapidinha aqui. Fui na padaria e vi lá. Eu fiquei na França quase 50 dias, né? E, obviamente, o croissant francês é uma maravilha, né? A gente está falando de padaria aqui. E aqui eu nunca tinha visto um tão parecido com o francês como eu vi nessa padaria e coincidentemente cheguei lá, eu vi aquele croissant bonito e falei, vou levar 2, eu vou experimentar, porque todos os outros que eu tinha croissant comido... é um pão complexo de fabricar, viu? Não é qualquer padaria que faz um croissant de boa qualidade, não. Imagino. E adorei o croissant. Falei, não, muito bom, vou voltar nessa padaria. E eu, assim, nem ia muito nessa padaria. Falei, vou voltar lá para comprar o croissant. Cheguei lá, falei, eu quero croissant. Falei, não tem croissant. Falei, mas como não tem? Eu comprei outro dia aqui. Falei, não, ele só sai às 10 horas da manhã. Falei, puxa vida. Falei, tá bom, né? Fiz uma manifestação lá no caixa da padaria que, falou, por que só sai 10 da manhã? Né? Você deve ter uma complexidade muito alta, de fato, né? E voltei no outro dia às 10 da manhã, o
cadê o croissant? Não está pronto hoje, não ficou pronto às 10 horas da manhã. Falei, então vou sugerir que eles coloquem uma sirene lá para falar, tem croissant, agora vem buscar esse negócio aqui. Aí nós podemos patentear a ideia, já pensou a sirene na padaria? Que coisa boa, né? Uma boa. Mas, enfim, de fato, essa questão da criatividade. Agora, assim, eu sei que você vai contar um pouco mais da história. O não medo também não é algo muito complicado de se trabalhar, né? Porque tratar essa questão de administrar o medo, de ter coragem, enfim, a gente fala muito isso também. Fala, você precisa ter coragem, você precisa dominar o seu medo, né? Mas tem gente que não tem medo nenhum, né? Isso não é algo complicado também a pessoa deveria ter, sei lá, um meio termo aí, não tenha medo, mas também não tenha nenhum medo, né? Não, eu acho que está ligado um pouco à cautela, né? Logicamente, a hora que você vai de uma maneira muito afoita dentro de uma ideia, você quebra a cara. Mas, Dimas, não tem maneira melhor de aprender do que errar. Tá entendendo? Você quebra a cara uma vez, quebra a cara 2 vezes, e você vai aprendendo a administrar. Eu prefiro que a pessoa erre por excesso de euforia, às vezes, de uma ideia, do que ela não bote a ideia em prática. Eu tenho com medo de errar, é pior do que o erro provocado pelo não medo. Pelo menos é uma percepção que eu tenho. Bacana. Senhor Nelson, eu ouvindo o senhor comentar a respeito disso, né? E o senhor falou de uma série de questões que nós tratamos o tempo inteiro lá dentro da Facioli, que é isso que o senhor trata hoje com uma simplicidade muito grande. As empresas pagam curso para que as pessoas possam recuperar isso. A gente vive num mundo muito cartesiano, né? Muito exato. Então, assim, a criatividade é uma coisa que a realidade acaba sufocando nas pessoas, né? Você entra num lugar, fica vivendo só em cima de processo, em cima de determinada coisa, e a criatividade, dependendo da área que você está, ela não é estimulada, né? Pelo contrário, a pergunta é, o senhor costuma olhar isso quando o senhor vai contratar gente para trabalhar com o senhor? Esse é um ímpeto que o senhor costuma esperar da pessoa que está junto com o senhor, essa iniciativa para a criatividade, essa postura em voltar a criar coisas novas, independente da área que ela trabalhe, por exemplo? O pessoal de recrutamento e seleção na Core tem, na criatividade, uma busca, né? Obviamente é muito difícil, porque ninguém tem um diploma, né? Eu sou criativo, né? Não está escrito na testa da pessoa. Mas pelas atitudes, pelas experiências, pelos erros e pelos acertos. E às vezes as pessoas nas entrevistas, elas têm muito medo de confessar os erros, né? Porque as pessoas acham que os erros são problemáticos. Extrair isso numa entrevista, mas a gente busca, tá entendendo? E ao lado da criatividade tem uma palavrinha que a gente valoriza muito, tá? Que é curiosidade. E curiosidade é mais fácil de você identificar se a pessoa realmente é curiosa ou não. Porque geralmente as pessoas mais criativas são as pessoas mais curiosas. Mas que perguntam mais, né? Que se intrometem mais. Né? Fazem mais. Né? E já pergunta no começo da entrevista, ela já quer saber um bando de coisa, ela tem história direitinho. Então, a curiosidade é um dos ingredientes da criatividade importante. Mas a minha preocupação com criatividade, a gente faz um esforço na Core, né? Na Core você não é punido porque você errou. É lógico que você também tem limite, né? Você não vai repetir o mesmo erro quantas vezes. Acerta de vez em quando, né? Acerta de vez em quando. Mas a gente estimula a pessoa a criar, a errar, etc. E ela não é penalizada por isso. E isso está em todas as nossas lideranças. E eu acho que esse é um ingrediente importante, porque eu posso com muito orgulho dizer que eu tenho uma equipe muito criativa. Eu poderia ficar falando de criatividade aqui para vocês, está entendendo? Extraordinárias, porque eu tenho exemplos de criatividades que veio da base da fábrica, da base do escritório, que algumas delas mudaram a história da Core. Posso te contar a segunda? Pode. Fique à vontade. Deve. Eu te falei a história da Sirene, mas a Sirene ela me ajudou na padaria, né? Mas nós tivemos uma ideia criativa na Core, já na segunda fase da indústria, e depois eu chego lá, a gente volta e faz, que para mim acho que é o melhor exemplo que eu tenho de criatividade, né? Naquela época, a gente trabalhava mais do que hoje, a gente trabalhava todo sábado. Hoje o sábado geralmente é para lazer, né? Mas eu tive uma reunião com o meu time de marketing num sábado, e meio-dia terminou a reunião.
Ribeirão Preto, sábado, meio-dia, termina a reunião. O que você faz? O que você faz sábado, meio-dia, depois de uma reunião? Eu tomo um chopp, uma cervejinha. O Danilo bebe um suco. Danilo vai ter que mudar, tá? Então, faz de conta que eu bebi. Eu ia falar que eu vou tomar um chopp, porque fiquei curioso com a história que o senhor Nelson vai contar. Mas eu vou te dizer e afirmar que chopp é um elemento vital para a criatividade, tá? Então a gente saiu da nossa reunião e foi para o Pinguim, que era o ponto de encontro em Ribeirão Preto e ainda é hoje por conta do chopp. E o grupinho todo reunidos, tomando chopp aqui, chopp ali. Uma das minhas colaboradoras me cutucou e falou: seu Nelson, presta atenção. Todas as pessoas, embaixo da tulipa do chopp tem uma bolachinha, né? As pessoas estão olhando o que está escrito. Nós não podemos aproveitar essa ideia na Core? Falei, como? Ela falou, não sei. E aí eu passei a observar e era interessante como todas as pessoas que estavam no Pinguim recebiam o chopp e a bolachinha e ficavam lendo. E aí, coincidentemente, na bolachinha tinha lá umas histórias, etc. Aquilo ficou na minha cabeça no sábado, no domingo. Na segunda-feira, eu reuni o meu time de novo. Falei, na nossa reunião extra no Pinguim, apareceu um insight que lá eles aproveitam e a ideia era como é que nós podemos aproveitar isso. Dessa ideia, para você ter ideia, Danilo, bala existe há mais de 2.000 anos. E a bala sempre foi consumida por aquilo que a gente chama de valor sensorial. Você chupa a bala de morango, a bala de menta, a bala de abacaxi, etc. Pela primeira vez na história, com a esquis, a bala deixou de ser consumida só pelo valor sensorial e ela passou pelo valor socializante. Ali apareceu a ideia dos recadinhos na bala. E aí, do lado de fora da embalagem da bala, tinha: você é linda, quero sair com você, me dá um beijo. Virou mania nacional. Nas escolas, as crianças, os adolescentes trocavam recados, brincavam, faziam abordagem. Isso simplesmente nos deu a liderança brasileira do mercado de balas. Uma ideia do Pinguim. Por isso, eu afirmo, chopp é fonte de inspiração. Você sabe que tem um cliente nosso, inclusive a gente vai convidar ele para vir aqui. Nós estávamos numa reunião, nós acabamos a reunião e ele comentou, falou, não vou voltar para minha cidade não, agora eu vou passar em algum lugar e vou tomar um chopp, né? Aí o Dimas comentou com ele, falou, boa ideia, tal dia é sexta-feira. Aí pegou e falou assim, você também vai, Danilo? E o Dimas falou também, falou, não, o Danilo não bebe. Ele virou para mim e falou assim, senhor Nelson, por que você faz isso com você? Se judia tanto assim. Você se maltrata tanto assim. Mas amarrando isso à criatividade, né? Você vê que as ideias criativas, elas surgem em todos os lugares quando as pessoas estão comprometidas. Menina vendo, tomando chopp, me traz uma ideia para o trabalho. Quer dizer, não tem barreira. Podia não ter virado nada, podia ser inviável. Uma ideia plenamente viável, maravilhosa. Lógico que ela foi trabalhada com os publicitários direitinho. A gente trabalhou, mas e dali dos recadinhos das balas vieram as figurinhas. Até hoje eu tenho histórias, né? E eu brinco muito de umas. De vez em quando a gente faz bate-papo, às vezes eu faço algumas palestras do bolo do hipopótamo. E sempre eu tenho na plateia, né? Eu falo, vocês têm um débito comigo que está na hora de vocês começarem a pagar, tá? Quantos beijos vocês não deram nas meninas e nos meninos por conta dos recadinhos das balas aí, se quis, né? Quantos namoros nós não proporcionamos, né? Não, de fato. A gente estava falando disso aqui antes com o pessoal aqui da agência, né? Falando com o pessoal da Avocato aqui, onde a gente grava, né? O nosso podcast, a gente estava falando exatamente disso. Na hora que nós falamos da bala, a primeira lembrança deles foi essa aí, né? Agora, essa questão de criatividade precisa de espaço também, né? Por exemplo, como o espaço que se dá dentro da organização não é só no processo de contratação. Às vezes, de fato, é difícil conseguir identificar isso no processo de contratação. Mas, às vezes, a empresa fala, eu quero contratar gente criativa, mas não dá espaço para criatividade, né? Não dá, por exemplo, você erro aqui é imperdoável, por exemplo. Então, não vou ter criatividade nunca, né?
Então, essa questão do espaço é muito importante e, enfim, tem que ser valorizada, né, pelo empresário, pela empresa, enfim, pelas organizações, né? Você tem razão, Dimas. Tem empresas que são muito rígidas, né? Uhum. E quanto maior a empresa, mais rígida ela fica, né? Porque, na verdade, são os processos que mandam, etc. E aí é difícil a pessoa fugir das normas, né? Fugir do ritual, sair do normal direitinho. Quer dizer, precisa de autorização, às vezes a autorização do exterior, né? Para aprovar uma pequena mudança, tá certo? Mas nas empresas pequenas, médias, né? E é para esse pessoal que nós estamos falando, né? Eu não estou falando para multinacional, não. Né? Eu estou falando para você que tem a padaria, para você que tem o pequeno negócio, para você que tem um pequeno negócio, abra espaço para o seu pessoal. Permita que eles errem, mas estimule a criatividade. Ideias que vêm do grupo, inclusive, é muito mais fácil de ser implementada do que a ideia que vem de cima para baixo, né? Sim, sem dúvida, né? Tem muito mais adesão, né, do que de cima para baixo. Obviamente que não deixe de ser criativo também, você que é o responsável pela empresa, é o dono, etc, né? Mas, de fato, enfim, às vezes a gente contrata as pessoas e acaba não aproveitando todo o potencial que elas têm, porque não dá espaço, né, para as pessoas trabalharem isso. Agora de manhã eu estava falando com a rede de clientes que a gente tem, a Sodier, né, são concessionários de máquinas agrícolas, e a gente estava falando sobre essa questão do desenvolvimento de lideranças, né? Eu estou fugindo um pouco da sua história, mas depois a gente volta para ela aqui. E aí, assim, a gente costuma, de maneira geral, desenvolver as pessoas por processo, né? Assim que você contrata, assim que você dá feedback, assim que você avalia as pessoas, você precisa mudar processos desse jeito, precisa adotar novas tecnologias assim, né? Então, quer doutrinar, por exemplo, a liderança, ou quer doutrinar as pessoas, que é um pouco dessa questão da rigidez que você está falando. E a gente sempre veio trabalhando num modelo que é um modelo que precisa dar propósito para as pessoas, né? Então, assim, ninguém quer ser líder e assumir uma baita de uma responsabilidade se não tem propósito, né? Para que você quer ser líder aqui, né? Para que você precisa ser líder aqui? Então, o propósito vem muito antes do que ele tem que fazer ou como ele tem que fazer. Isso vale para todas as outras pessoas também que trabalham na organização, né? O senhor concorda com isso? Não, eu concordo plenamente. O Dimas, eu sou da época em que a gente recrutava mão de obra, né? Porque, na verdade, o que as pessoas utilizavam eram as mãos. Era o trabalho braçal que mandava, né? Quem tinha mais força, quem tinha mais resistência, valia mais. Hoje as mãos pesam um pouco, né? Exato. O que pesa, na verdade, é a mente. E como é que eu consigo comprometimento da mente sem propósito? Como é que a pessoa se entrega verdadeiramente se ela não tem um objetivo claro? Não é mais um problema de força física. Você não contrata mais mão de obra, gente. Tá entendendo? Não tem. Muito embora ainda exista um bando de rigidez que, graças a Deus, está sendo quebrado, né? A pandemia ajudou muito isso, dos horários, dos relógios de ponto, entra a tal hora, para a tal hora, etc. Hoje é difícil você trabalhar exclusivamente no horário de trabalho. É normal que com a tecnologia de informação você trabalhe pelo celular, trabalhe em casa, trabalhe viajando, etc. É a hora que você mais precisa da mente. E mentes criativas, desculpa, você não disciplina com processo. Pelo menos é a minha percepção. Concordo também, plenamente. E eu escutando esses tempos atrás um médico dando uma entrevista, e ele estava falando um pouco sobre essa questão também de criatividade, estava falando dos hemisférios do cérebro, né, do esquerdo, que tende a ser mais lógico, se eu não me engano, talvez quem estiver me escutando se eu falar ao contrário, não, mas o senhor sabe, aí o direito que tende a ser mais abstrato, mais voltado para as artes, né, que é onde está, de certa forma, a criatividade, né? Aí nós entramos na escola, nós temos um trabalho muito voltado para te tornar lógico, né? Você entra no mercado de trabalho, eles buscam uma pessoa analítica e tudo isso que eu estou falando é muito importante. Mas a criatividade para você resolver um problema também, né? Então eu imagino que durante a jornada do senhor, por exemplo, muitas vezes essa abertura para a criatividade te ajudou não só para lançar produtos, mas eventualmente para resolver desafios também que a Core possa ter enfrentado ou outros negócios que o senhor tenha
trabalhado dentro deles, né? E tem exigido do senhor saídas alternativas que talvez não estavam ali dentro do papel, não estava dentro ali do livro da teoria de administração, por exemplo. Né? Eu tenho mais uma história. De história eu falei para você É o que a gente quer ouvir. É o que nós queremos ouvir. Então, quando eu falo de criatividade, falo de participação do pessoal. Quando a gente pede para usar a mente das pessoas. Você, Danilo, é muito novo, não sei nem se você viveu essa época, não sei nem se você tinha nascido, né? Mas quando o presidente Collor meteu a mão na grana da gente, né, e deixou todo mundo com 50, eu não sei se era 1.000 cruzeiros, R$1.000, 50 mil reais, sei lá eu. Era um pouco. Eu não tinha isso na conta, eu não sofri isso. Mas praticamente ele paralisou o Brasil, porque obviamente você não tinha dinheiro para nada. E aí eu reuni o pessoal da CORE, né, principalmente o pessoal administrativo, o pessoal das lideranças, e nós tínhamos problema, não tinha dinheiro para comprar matéria-prima, não tinha dinheiro para botar os caminhões na rua para fazer entrega, não tinha dinheiro para os vendedores viajarem, a gente estava totalmente paralisado, com a fábrica paralisada. Reuni e falei, e daí? Como é que nós vamos resolver o problema? Não está nos manuais, não tem Collor aí todo dia confiscando a nossa poupança. Veio uma ideia de um funcionário. De novo, a história da criatividade, uma solução para um problema grave, que não era só a CORE, mas o Brasil vivia. Falou assim, nós não temos dinheiro, mas nós temos uma fábrica que tem um estoque, na época, vou te dar um número, eu tinha 600 toneladas, são 600 mil quilos de biscoitos em estoque, que era o estoque normal de giro. Será que ao invés da gente vender isso para supermercado, se a gente transformasse a fábrica tipo de um supermercado e vendesse esse biscoito direto para o consumidor pela metade do preço, por R$1 o pacotinho, 2, a gente vai fazer dinheiro e a gente faz o caixa. Eu falei, nossa senhora, a ideia pode parecer meio maluca, mas ela é viável. Eu fui para a minha sala, tinha um recado da IPTV, querendo me entrevistar para saber como é que a CORE ia resolver o problema. Eu falei, me dá um dia que eu vou te dizer. Um dia depois eu chamei e eu dei uma entrevista na IPTV, a fábrica parada, nós improvisamos um tipo de um supermercado e nós vendemos 600 toneladas de biscoito em 3 dias, de pacotinho em pacotinho para o consumidor. Recheamos o caixa e voltamos a operar. Ainda baixou um pouco o custo, porque não teve que transportar, não teve que vender. Não teve a margem do supermercado, não teve nada. Para o consumidor foi bom, porque não tinha muito, mas R$1 as pessoas tinham e precisavam comer. Da onde veio a ideia? Veio dos manuais, veio dos processos, veio do grupo, gente. Então, quando eu insisto muito, dá oportunidade das pessoas participarem do processo decisório. A pior coisa que tem é quando no processo a solução vem pronta, de cima para baixo. Faz assim porque tem que ser assim. Quando a pessoa participa do processo decisório, ela escolhe os caminhos alternativos, ela implementa com muito mais facilidade. Foi um sucesso. Os funcionários vibravam, né? Tinha fila nos quarteirões da coisa. Eu precisei de policiamento para disciplinar o trânsito na Lagoinha, porque a CORE virou o centro de atenções. Olha só. Que maravilha. E outra, conta mais uma, essa é muito boa. Eu queria, enfim, eu acho que o senhor deve estar com uma lista grande aí para contar para a gente, mas a gente fala muito hoje de E-Social, do ESG, né? E, assim, tem uma história muito bonita que eu sempre gosto de contar, que é a ação social que o senhor faz até hoje, né? Lá em Minas Gerais, enfim, e que começou... Enfim, também nessa linha de inspiração, né? De como é que a gente pode resolver um problema para as pessoas trabalharem. Acho que é mais ou menos isso. Mas conta para a gente essa história que ela é assim, às vezes as pessoas falam, esse negócio de ESG é moda. Já existe desde 1960, né? Um pouquinho antes da CORE. Mas, enfim, e as empresas, de uma maneira geral, fazem muito isso, né? Mas poucas aproveitam a oportunidade para, enfim, para ajudar de fato uma comunidade, né? Eu tenho medo, porque com 55 anos de história aqui, eu tenho a impressão que o nosso tempo aqui vai esgotar só com algumas. A gente faz outro episódio, fique tranquilo. Não, mas eu acho que você lembrou muito bem, né? E, de novo,
quando eu falo não é de criatividade, é de participação da equipe no processo decisório. Por N razões, que eu não vou entrar em detalhe agora, nós resolvemos, em determinado momento, dividir as nossas operações. Nós ficamos com biscoitos e chocolates em Ribeirão Preto e montamos uma fábrica de balas e drops em Minas Gerais, aqui num município muito próximo, que se chama Arceburgo. E eu tenho muito orgulho de dizer que é a fábrica de balas mais moderna da América Latina. Nós construímos, com a ajuda do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, projeto pronto. Tinha um projeto que nós deixamos para executar logo depois do funcionamento da fábrica, que era a construção de uma creche para os funcionários. E aí, de novo, numa reunião com as minhas lideranças, eles me perguntaram: seu Nelson, será que a gente não pode mudar o projeto da creche? Eu falei, por quê? Aqui o projeto maravilhoso, os filhos dos funcionários vão ter uma creche modelo. Dima, você me conhece, eu sempre fui um apaixonado por educação. Eu continuo acreditando até hoje que a solução para os problemas do país passa pela educação. Infelizmente, acho que somos só nós que enxergamos, né? O governo não olha isso com essa profundidade. Infelizmente. E aí meus colaboradores, a minha liderança falou assim: Nelson, ao invés de creche, nós queremos botar uma escola. Eu falei, vocês estão errados. Tem escolas no município, o município é pequeno, mas tem escolas municipais. Falou, não. Nós queremos aquela escola que o senhor fala para a gente, onde estudar os seus filhos, seus netos. Queremos uma escola construtivista para formar cidadãos diferentes, etc. Eu falei, vocês estão sabendo o que vocês estão me pedindo? Vocês não sabem nem fabricar balas, vocês vão se meter em educação. Falou, senhor Nelson, dá o sinal verde que nós tocamos. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que a Core tem o que a gente chama do Instituto Core de Educação e Cultura, uma escola construtivista, considerada uma das melhores do estado de Minas e uma das melhores do país, para 200 crianças, metade filho dos funcionários e metade da comunidade. Já formamos 12 turmas no Fundamental 2. E eu começo no maternal, com 2 aninhos, tá certo? A escola é um orgulho. Então, mais do que uma creche, que com todo o respeito e necessidade das creches, que é um lugar onde a gente apenas cuida das crianças, tá certo? O da educação, que elas não teriam acesso, porque não tem no município, elas não teriam poder aquisitivo para ter acesso a uma escola desse tipo. E, de novo, né, nós temos uma escola modelo. Sem entender de educação, nós montamos. E aí eu digo para o pessoal, né, não adianta ficar esperando o governo resolver. A gente tem que fazer a nossa parte. Né? Então, hoje a escola está lá e é um modelo extraordinário, mas vale a pena visitar, vale a pena conhecer o projeto, porque é um dos projetos que eu tenho mais orgulho. Quando a minha energia está embaixo e eu estou precisando recuperar, eu vou para Minas, visito as crianças, e as crianças são muito puras, muito maravilhosas, né? E elas reconhecem, é ótimo. Eu conheço, o senhor me levou lá. Eu fui lá, na fábrica e na escola. Né? De fato, é um projeto lindo, e assim, essa questão, né, de devolver para a sociedade, né, algo que a gente, enfim, que a empresa está enfim, ganhando, obviamente, né, nós não estamos nem falando disso, né, eu sei que às vezes ela do ponto de vista de negócio, é deficitária, né, a Core acaba sendo a mantenedora de fato dela, né, enfim, mas de novo propósito, né, de se trabalhar um cidadão, ou de dar oportunidade para as pessoas serem cidadãos diferentes, né, ou serem mais contributivos, né, é bastante significativo, e as empresas deveriam ir por esse caminho, deveriam seguir esse caminho, sem de fato ficar esperando o governo. É óbvio que é obrigação dele, mas se a gente for esperar todas as obrigações dele, ele não faz nenhuma, né? A gente tem que de fato ir trabalhando essa questão. E isso, de novo, é uma política de retenção, né? Porque as pessoas ficam por causa dos filhos estarem estudando lá, né? É uma política de atração também, né? Numa cidade que é pequena. Às vezes eu vou trabalhar e sinto orgulho de trabalhar e fico trabalhando porque meu filho tem esse benefício, né? De ser educado, por exemplo, por uma escola diferenciada, né?
Mas o grande orgulho, e aí o exemplo de você, eu estou extremamente feliz, né? Nós temos 30 professores, né, na escola, né, para dar conta do processo todo. 3 desses professores foram crianças que estudaram, fizeram faculdade, pedagogia e hoje são professoras do ISEC. Olha só. Aí é a realização completa do ciclo, né? Bacana. É maravilhoso. Mas, Dimas, deixa eu tentar fazer uma sugestão para que os nossos ouvintes, né, tenham... Eu costumo dizer que a Core tem 2 partes, né? Uma parte de muito sucesso, uma história maravilhosa. Começou com uma padaria, virou uma fábrica de biscoito. Em 1974, a gente comprou uma pequenininha fábrica de balas aqui em Ribeirão Preto, que era Balas Apache, lá nos Campos Elíseos, tá certo? Em 77, a gente juntou as 2 operações e na Lagoinha a gente passou a fabricar balas de biscoito, vendia as padarias, né? Para quem deve estar curioso com a história das padarias, tá certo? E a Core foi um sucesso, né? A Core vende no Brasil inteiro, exporta para mais de 40 países, etc. Mas nem tudo foram rosas, né? A Core teve um baque, tá entendendo? E eu queria aproveitar, para a gente aproveitar, porque quando as pessoas, né? E essa foi a inspiração, né, do livro, né? A Core não tem uma história de sucesso, quando eu falo que é um case, né? Em 2004, eu tive um problema financeiro na Core, por N razões, que se entrar no detalhe aqui nós vamos demorar muito, mas a Core pediu concordata. E a concordata tinha uma lei já obsoleta, e ela previa você pagar 40% do seu débito no primeiro ano e 60% no segundo. E a gente tinha um débito alto. Mas para as pessoas terem uma noção, né, as pessoas acham que o juro hoje está alto, com a taxa Selic a 3,25%, né? Naquela época chegou a 35%. E aí o endividamento financeiro da Core explodiu e nós não tivemos outra alternativa. Até então, tudo bem, pedimos concordata e essa lei era obsoleta, mas ela dava um respiro, né, para que a gente pudesse negociar o nosso débito com os credores numa condição especial. Era o que todas as empresas faziam e a lei protegia na época, né? Então evitava protestos, etc. Para quem é novinho, a concordata hoje é a RJ, né? Recuperação Judicial. Começamos a fazer a tarefa de casa, eu contratei um banco de investimento americano para negociar com os bancos, que eram os meus principais credores, 95% do meu endividamento era com bancos, para negociar e provar que a Core era uma empresa viável. O que a gente precisava, na verdade, era um alongamento do prazo de pagamento, que eles chamam, né, alongamento do perfil da dívida, né, e juros civilizados. E a negociação estava caminhando muito bem. Para se situar no tempo, em 31 de janeiro de 2003, a gente pediu concordata. Em 24 de dezembro de 2003, muito próximo do vencimento da primeira parcela que, por lei, eu teria que pagar, o executivo desse banco americano, que cuidava do processo, teve um acidente de esqui nos Estados Unidos e quase faleceu. E isso atrapalhou o processo de negociação. Nós procuramos nossos advogados, e agora? Como nós vamos fazer? Ainda não dá para selar, porque na expressão da época, o que nós íamos fazer era levantar a concordata. Vou fazer um acordo com os credores e saio da concordata. Falou, não se preocupe, nós vamos entrar com uma petição para o juiz, pedir mais 60 dias de prazo, que a gente conclui a negociação, se levanta a concordata, tem empresas em concordata aí há 10 anos, não tem problema. E assim foi feito. 31 de janeiro de 2004, vence a primeira parcela da concordata. E nós não pagamos. Porque havia entrado não só com uma petição, né, mas com toda a documentação de reuniões com os bancos, do plano de negócio, de como a gente ia pagar. 12 dias depois, 12 de fevereiro de 2004, o juiz determina a falência da empresa. Você até arregalou os olhos, né? Essa palavra... Não, eu fico imaginando como o senhor deve ter recebido isso, né? Como deve ter sido o impacto, né? Essa palavra machuca, né? Falência é um negócio assim que as fábricas foram
fechadas, eu não podia entrar nas fábricas, nenhum funcionário podia entrar na fábrica, aqui em Minas, fecharam a escola. Uma situação desesperadora. Tomamos todas as providências jurídicas que o caso cabia, mas nem sempre a lei é ágil como a gente gostaria. A Core ficou 120 dias fechada. Imagine para uma fábrica de produtos de bem de consumo ficar 120 dias paralisada. Eu perdi tudo, né? Perdi dinheiro, perdi crédito, perdemos funcionários, eu tive minhas marcas clonadas, para vocês terem uma ideia, cópias de iSkis, 7. Olha. Que é lógico, mercado desabastecido, você entra com algo parecido e toma o espaço. Minha liderança indo para os concorrentes ou para outra atividade, porque sem receber, né? Depois de 120 dias, a justiça decide, afasta o juiz do caso, bota um outro juiz e a Core volta. E aí os manuais não ensinam e nem as faculdades, né? Como é que se recupera uma empresa depois de 120 dias passada? O problema não é sair do zero. Eu continuava com um débito enorme. Só que eu não tinha dinheiro, não tinha crédito, não tinha equipe, tinha minhas marcas clonadas. De 1.300 funcionários, a Core voltou com 150. Clientes meus que queriam bala esquis, eu falava, você quer bala esquis? Me manda dinheiro para eu poder comprar açúcar, que eu vou produzir e depois te entrego. A relação de integridade era tão boa, Dimas, com a nossa clientela, e nós fomos recuperando. E hoje, 20 anos depois, estamos aqui vivos. Mas tem mais dessa história para te contar. Tem assim, um pedaço dessa história, né? Enfim, eu não sei se o Danilo quer fazer alguma pergunta. Eu trago meus amigos aqui e fico... Danilo, vai fazendo pergunta aí também. Mas eu acho bom porque você tem um roteiro da história, eu estou acompanhando aqui. A questão da recuperação das pessoas para trabalhar nesse. Aqui tem um trecho dessa história que é muito bonito também, né? Que o quanto não só o seu cliente, né, acreditou em você, a relação é uma relação tão boa que ele voltou a acreditar, mas as pessoas que voltaram a trabalhar também, porque voltaram sem você. Como o seu cliente deu dinheiro para comprar açúcar, eles te deram crédito, né, para trabalhar sem receber, né? Na verdade, essa história é uma história longa, né? Porque tem capítulos aí terríveis, né? Não foi tão simples quanto parece, né? Obviamente. Mas eu costumo dizer, não, é verdadeiro, né? A recuperação da Core, ela foi fundada, eu diria que em 5 pilares. E vocês vão perceber que nesses 5 pilares não tem tecnologia, não tem máquina, não tem dinheiro, não tem financiamento. São pessoas. Primeiro, a nossa equipe. Eu tenho uma expressão que não é minha, né? Eu li em algum livro, alguém me deu. Diz que as pessoas não morrem por dinheiro, mas as pessoas morrem por uma causa. As pessoas voltaram a trabalhar não pelo salário. Eles tinham uma causa. Tinha um propósito. Eles tinham um propósito. Eles queriam provar que a Core era uma empresa séria, viável, que o que tinha sido cometido era uma injustiça. Salário era detalhe. Então, primeiro a minha equipe. Segundo, os meus fornecedores. Porque fornecedor não é CPF, Dimas. Tem um ser humano do lado de lá. E nós tínhamos uma relação com os fornecedores de anos. A Core nunca teve um único cheque devolvido. 35 anos de atividade, que era a idade que a gente tinha na época, em 2004. Os meus clientes, que antecipavam dinheiro, que continuaram nos prestigiando, comprando, etc. Os meus consumidores, que graças a Deus não ficaram nem sabendo da concordata, porque o consumidor não sabe, mas eles preferiam bala esquis, biscoito e popó e continuaram comprando. O único fator desses 5 que não se reflete às pessoas, e esse
não gosto de conselho, tá? Porque se o conselho fosse bom, a gente não dava, né? Uhum. Vendia, né? Mas foi a força das nossas marcas. Então, em produtos de bem de consumo, o valor da marca é fundamental. Então, o valor das nossas marcas, a Esquise, Popó, Lilith, Azedinha, Chita, etc., fizeram a roda girar. Uhum. Não foi dinheiro, Dimas. Eu digo hoje, eu devia dizer com tristeza, né? Mas eu digo até com alegria. Eu não tenho crédito em banco. Eu paguei a recuperação. Tá certo? Eu tenho um amigo que você conhece, Roberto Trangé, e fala, Nelson, esse é um outro livro que você tem que escrever. Como sobreviver sem banco. Como é que você faz capital de giro? Como é que você financia? Porque como a Coreia era uma empresa de risco, e era, né? Por todos os indicadores, a gente tinha um débito, tinha uma receita, não dava. Banco não tem conversa, ele vai lá no processo. Qual é o índice de liquidez corrente, qual é o índice de liquidez a seco, qual é o índice de liquidez molhado, qual é o índice de liquidez, não sei. Então, não bate, Nelson. Então, mas os elementos que permitiram a recuperação da Core foram pessoas. Eu costumo dizer que pessoas fazem a grande diferença, Dimas, para o lado bom e para o lado ruim. Sim. Tá. Se você não tiver uma equipe boa também, você quebra. Pessoas te levam à ruína, tá? Perfeito. Tem gente ruim. Então, cuide das pessoas de verdade. De fato. Eu fiquei com uma curiosidade, senhor Nelson. Eu sei que o senhor direcionou o assunto aí para uma pauta muito importante que é pessoas, mas eu queria só fazer uma pergunta que eu fiquei bastante curioso. Por que o senhor partiu do pãozinho para o biscoito e para a bala? Como que foi essa transição? Quando o senhor começou o negócio, por que geralmente as pessoas abrem negócio quando existe, por exemplo, eu sei que existe uma certa sinergia que nós estamos falando de alimentos aqui, né? Então, por exemplo, uma pessoa, você pega as histórias, por exemplo, das marcas de carro, né? As pessoas que foram fundando as marcas. Ele era um engenheiro mecânico apaixonado por fuçar com tudo. Aí um dia ele fez um negócio, falou, deixa eu começar a mexer nisso aqui. Na parte de computador lá, eles faziam engenharia da computação, abandonaram a faculdade, foram fazer, enfim, outros cursos. E o senhor, como que foi essa transição? Como que o senhor saiu ali da padaria e falou, não, vou trabalhar, hoje eu trabalho num B2C aqui direto, né, que eu vendo aqui para a pessoa que está aqui na minha padaria e conhece meu rosto. Agora eu vou trabalhar num B2B, vou fazer uma escala grande, né, e vou vender para grandes negócios. Como foi essa transição? O que fez o senhor migrar, assim, de negócios para negócios diferentes? Ô, Danilo, você devia reservar só pergunta fácil, né? Se fizer umas perguntas difíceis, é um problema, né? Realmente tem uma coisa que é o normal acontecer, né? Um engenheiro mecânico, ele fabrica um carro, fabrica uma máquina, fabrica um computador, etc. A minha experiência antes da padaria não tinha nada a ver com a padaria. Eu, de padaria, eu só entendia de comer o pãozinho e ir lá comprar para os meus pais. O normal seria eu sair do negócio de eletroeletrônico e botar uma lojinha, que era a experiência que eu tinha de varejo, seja varejo de roupa, de eletroeletrônico, não importa, o comprar e vender era onde eu tinha alguma esperança. Mas antes da padaria, eu prospectei uma porção de negócios e fui ticando. Esse não dá por essa razão, esse não dá por essa razão, etc. Eu diria que a padaria não foi uma escolha, a padaria sobrou. Na lista. Ela estava dentro das possibilidades e era um negócio que era rentável. Até hoje, eu digo, a padaria é um negócio rentável. Ela é trabalhosa, mas ela é muito rentável. Mas aí, as oportunidades aparecem sem a gente pensar. Da padaria para a fábrica de biscoito, de novo pessoas. Eu sou apaixonado por pessoa, né? E aí, eu dizer para vocês que eu sempre tive uma obsessão por qualidade. E eu queria ter o melhor pão da cidade. Para isso, eu contratei aquilo que se considerava o melhor padeiro da cidade. E eu não tinha. O pão, segunda-feira, saía ótimo, terça mais ou menos, quarta, não sei o quê. E para cada dia que saía ruim, o meu padeiro tinha o que eu chamo
de desculpa verdadeira. As pessoas falam de justificativa, né? Justificativa, para mim, é uma desculpa verdadeira. Às vezes é verdadeiro, tá certo? Elas não fazem por maldade. Mas um dia a farinha não estava boa, outro dia era o fermento, outro dia choveu, outro dia... A lenha não estava quente. A lenha não estava quente, né? Mas aquilo me incomodava, porque eu não tinha o padrão de qualidade, eu não tinha o processo de qualidade. E aí um recado para empreendedores, né? Empreendedor que se preza, bota a mão na massa, né? Eu falei, eu preciso aprender a fazer pão. Aí literalmente nesse caso, né? Literalmente. E faço pão até hoje em casa. Faz. Pizza. Pizza. Aí eu tinha um fornecedor de fermento, né? Que é conhecido, né? A marca Flashman. E a Flashman tem cursos para padeiros. E eu fui fazer um curso de panificação. E aí... eu fiz 3 cursos da Flashman e um curso no Itaú, em Campinas. Mas num dos cursos da Flashman, eu era um moleque tão curioso que o professor não me aguentava demais. Ele falava, nunca vi ninguém fazer tanta pergunta. Né? Tá entendendo? Porque eu, no meio de um bando de profissionais mais experientes, mas que eu não sabia absolutamente nada, era natural. Que já tinham botado a mão na massa muitas vezes antes. Muitas vezes. E aí ele me deu uma ideia, falou, Seu Nelson, acho que o senhor tem uma característica. Eu estou vindo do México e no México lançaram uma bisnaguinha que eu acho que tem a sua cara. E ele me deu a formulação e me ensinou a fazer a bisnaguinha, que hoje vocês compram da Puma, etc. Mas a Core foi pioneira. E aí eu tinha uma ociosidade nos fornos da padaria. Porque eu fazia pão de manhã e fazia pão à tarde. E o resto das 24 horas? Eu comecei a fazer a bisnaguinha no forno da padaria, manualmente, etc. E o negócio cresceu mais do que a padaria. Aí eu vendi a padaria e montei uma fábrica para fabricar as bisnaguinhas, que junto veio o biscoito. E aí pinta mais uma oportunidade, que essa caiu. Um dos meus fornecedores de aromas falou, Seu Nelson, eu vejo que o senhor é empreendedor direitinho, tem uma oportunidade, eu tenho uma fábrica de balas em Ribeirão Preto que está à venda, a fábrica está arrumadinha, tudo certinho, tem a sua cara, por que o senhor não vai ver? Aí eu venho para Ribeirão, me apaixono pela cidade, era uma cidade muito maior que Lins, obviamente, compro a fábrica de balas, e aí toco a fábrica de balas aqui, meus irmãos, que infelizmente faleceram, ficaram tocando a fábrica de biscoito, depois nós juntamos as duas operações. Eu acho que tem coisa que está ligada à oportunidade, né? Tem um outro ditado, né, Dimas, que você conhece, é quando um cavalo arriado passa perto de você, pula em cima dele, não fica esperando, porque não é toda hora. A oportunidade apareceu e eu aproveitei a oportunidade, quer dizer, que não está ligado à minha experiência, etc., porque se fosse, eu provavelmente teria uma lojinha hoje vendendo alguma coisa. Bacana. Não sei se eu respondi, Daniel. Respondeu, e o engraçado é que se você for pegar hoje qualquer livro de empreendedorismo, né? Lógico que a gente não pode generalizar, mas o senhor sempre vai encontrar alguém falando assim, ó, não vai me abrir um negócio que você não entende nada do negócio que você vai quebrar. Violando todas as normas aqui, né, Dimas? Tem um exemplo aqui. Como disse o Nelson, se conselho fosse bom, a gente estava ganhando um dinheirão com ele hoje, né? Mas o cavalo arriado tem que pular em cima e não perguntar para onde ele vai, né? Depois eu vejo para onde esse negócio lógico, vai. Lógico. É óbvio que a gente não está, enfim, jogando aí a indisciplina sobre isso. É óbvio que isso precisa ter uma disciplina muito maior quando não se conhece do negócio. Tem que aprender, né? Você foi botar a mão na massa de fato para saber como fazer o melhor pão que você queria vender lá. Acho que assim, a gente está chegando no final desse podcast aqui, mas já que a gente falou em bala e falou da Bala Apache, que eu já fui cliente da Bala Apache, já comprei a Bala Apache, fala da Bala Chita, como é que é a história? Porque a Bala Chita era uma outra fábrica que agora você também É o cavalo arriado que passou, o cavalo arriado de novo. Não, mas antes da Bala Chita, eu não sei como é que nós estamos. Não, fique tranquilo. O tempo é nosso aqui. Não, é que tem um ponto que eu acho que é importante para as pessoas, tá? Mas eu não estou fugindo da pergunta. Tá bom. Vou responder a da Bala Chita também, obviamente, tá certo? Mas eu falar para vocês que eu dividi a Core em 3 grandes fases, né? Uma primeira fase de muito sucesso, onde cresceu, maravilhoso. Depois a Core quebrou, se recuperou direitinho. Eu queria compartilhar com vocês um pouco
que as pessoas não fazem ideia do impacto da pandemia no nosso negócio. E como é que nós nem saímos ainda. Aham. Como é que nós estamos conseguindo atravessar essa crise, né? E fala um pouquinho, dando continuidade, né? Como é que tá a Core hoje, né? Também. Tá, Tá eu bom. complemento. Continua. Aham. Mas depois desses altos e baixos, vai e vem, impeachment da Dilma, crise não sei onde, Uhum. a gente exporta muito para Angola, crise cambial na Angola. 2019, Dimas, eu diria que a Core já estava no ponto de equilíbrio, tudo bonitinho, pronta para dar um salto. Uhum. E como a maioria das empresas, final do ano, você faz planejamento para o ano seguinte. Sim. É normal, onde você estabelece as metas, as diretrizes, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. 2020 estava sinalizando que ia ser o melhor ano da Core dos últimos 20 anos. A gente tinha tudo, estava tudo desenhado, a equipe, Tá. ponta do casco. Março vem a pandemia. É. E o que as pessoas não imaginam, né? Eu costumo dizer, Dimas, que essa pandemia e a maneira como eu enxergo até hoje, né? Ela gerou uma crise que eu digo que é a crise do medo. Você tinha medo de morrer, Uhum. você tinha medo de perder o emprego, você tinha medo de perder seus pais, você tinha medo de perder seus avós, você tinha medo de abraçar, você tinha medo de beijar, você tinha medo de sair da rua. É. E o medo paralisa as pessoas. Da mesma maneira que eu falava da criatividade, o medo de errar é muito grande. Eu falei, puxa vida, como é que eu vou fazer com o meu pessoal para atravessar? Uhum. Eu imaginava, Dimas, que com toda a minha idade eu já tivesse... Eu costumava ter orgulho de dizer que eu era especialista em crise, né? Porque eu vivo crise desde que eu abri a minha padaria, né? Uhum. E não vai parar, né? De jeito nenhum. Mas essa veio diferente, né? Era uma crise de saúde que se transformou numa crise também econômica, Uhum. tá certo? Mas com uma velocidade sem precedentes. E diferente da maioria das outras crises que eu havia vivido, ela pegou as empresas de maneira muito diferente. Teve empresas que surfaram na crise, Uhum. ganharam muito dinheiro, cresceram muito. A área de tecnologia, a área de computadores, etc., aproveitou, a área de imóveis, a área de construção civil com Sim. reformas, etc. Teve outras empresas médias que conseguiram sobreviver. E teve empresas que sofreram muito, né? As aéreas, companhia de turismo, etc., Uhum. isso, aquilo. Eu não sei nem como sobreviver. A Core tem duas atividades, né? A gente tem uma fábrica de biscoitos em Ribeirão e tem uma fábrica de balas. E a fábrica de balas é o nosso principal negócio. Uhum. E que as pessoas não sabem, quem consome bala é criança e adolescente. E as crianças e adolescentes consomem bala no caminho da escola, na cantina da escola, no pipoqueiro da frente da escola. No cinema. Com recesso escolar, Uhum. Core Minas teve uma queda de 80% do volume. Nossa. E aí, o que você faz? Abril de 2020. Parei a fábrica 45 dias. O pessoal desesperado, vou perder o emprego, né? É. Primeira providência, tenta eliminar o medo, né? Sim. Fiz uma live, né, que não existia, com todos os funcionários e dei uma garantia para eles. Falei, eu não sei como. Nós vamos atravessar a crise e eu garanto que ninguém vai ser demitido por conta da crise. O emprego de vocês está garantido. A fábrica trabalhando a 100%, 80%, 70%, 50%, não me importa. Mas vocês vão. Mas eu preciso muito de vocês, porque nós vamos juntos enfrentar e tentar atravessar. Dimas, atravessamos a crise e não demitimos um funcionário por conta da crise. E aí, de novo, a história do propósito, a história do comprometimento. Né? A pessoa, quando vê isso de uma maneira honesta, foi extraordinário. Mas foi muito difícil. E aí, na crise, né, quando eu falo de novo da criatividade, da participação das pessoas, a primeira providência, não só a Core, mas N empresas no país, criou o que se denominou de comitê de crise, né? Uhum. E nós tínhamos o comitê de crise, né?
Como é que eu cuido da saúde dos funcionários? Como é que eu faço distanciamento nos restaurantes? Como é que eu faço uso de luva? Como é que eu aprendo a lavar as mãos? Como é que eu afasto as pessoas de risco? Tudo isso era o comitê de crise que cuidava. Uhum. Nós fizemos isso nos primeiros 15 dias. Em seguida, nós criamos o comitê de oportunidades. Tem uma expressão que eu gosto muito, né? A expressão é chinesa, que crise em chinês é representado pelos ideogramas risco e oportunidade. Toda crise traz, junto com ela, uma oportunidade. E o meu desafio para o pessoal, onde é que está a nossa oportunidade nessa crise? Uhum. E vai, discute, eles descobriram. Da mesma maneira que caiu o volume de bala,